Deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Com a santa paz de Deus. Aqui é Asher Nascimento e sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então o tema de estudo de hoje é: as leis de Deus são apenas para os judeus? Muitos pregam de que a lei de Deus é vedada apenas para o povo judeu e que nós, gentios, estamos libertos da lei, pois nós estamos debaixo da graça. Mas será que um estudo mais aprofundado sobre esta questão sustenta realmente esta ideia de que nós, gentios, mesmo convertidos em Jesus Cristo, não temos mais obrigação de cumprir a lei de Deus? Então acompanhe este estudo e saiba o que as Escrituras nos dizem a respeito. Uma das bases para esse entendimento equivocado se dá pelo fato da narrativa de Êxodos 20, onde Deus entrega a sua lei então para o povo hebreu após a libertação do Egito. E não se vê relatos de Deus entregando os seus mandamentos, a sua santa lei, para outros povos. Bom, nós vemos no estudo anterior de que, mesmo antes da entrega da lei no Monte Sinai, sim, em Gênesis, já haviam povos acusados de pecadores, é porque já havia a lei de Deus e eles eram conhecedores de tais. Como, por exemplo, os sodomitas, que foram acusados por Deus de serem pecadores. E também o evento do dilúvio, onde Deus destruiu quase toda a humanidade por causa de seus pecados. Vemos também que pecado é transgressão da lei de Deus, e que é a sua lei que nos mostra o que é pecado, pois Deus jamais cobraria a obediência às suas leis se não tivesse as revelados para os povos. E naquela ocasião, no Monte Sinai, a quem mais Deus revelaria? A quem mais Deus firmaria sua aliança? Aos egípcios, aos cananeus, aos jebuseus, aos filisteus e a demais outros povos que adoravam deuses falsos, praticavam sacrifícios de crianças, sacrifícios de virgens e todo tipo de abominação contrária a Deus? Vamos então começar a entender este assunto conhecendo a descendência, então, a árvore genealógica de Israel. As 12 tribos de Israel surgiram então de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel. Então Israel era filho de Isaque e Isaque filho de Abraão. Naquela época, dentre vários povos e nações pagãs, idólatras, transgressores aos mandamentos de Deus, Deus avistou então, encontrou um homem de coração puro, um homem reto, temente a ele, que se chamava Abraão. Então, após diversos testes que Deus fez, Deus viu realmente a obediência e o temor de Abraão. Então Deus fez uma promessa a ele e à sua descendência. Vejam comigo em Gênesis 12, verso 2. Está escrito: "E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Vemos também outra promessa de Deus de bênção à sua descendência em Gênesis 28, 14. Leia comigo. "E a tua descendência será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra." Então, a partir de tais promessas, foram lançadas a bênção a toda a descendência de Abraão. Então, naturalmente, tais bênçãos se estenderam aos hebreus. E disse Deus a eles, está escrito: "Sereis a minha propriedade peculiar e povo santo." E logo após, também disse Deus em Deuteronômio 4, verso 8, "E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós."
Então vejamos que Deus entregou a sua lei, que são princípios, que são mandamentos de plena moralidade e santidade, para que a partir daí a sua promessa de tornar a nação de Abraão, a descendência de Abraão, uma nação santa. Então a santidade, nós vemos que ela é dada a partir do momento que o povo obedece à lei de Deus. E nós vemos também em Deuteronômio 4:8 de que Deus afirma que a nação de Israel ela foi uma nação muito afortunada, pois recebeu uma lei justa, uma lei boa. Então muitos colocam, às vezes, o cristianismo que nos é pregado, muitas vezes coloca Deus como um ser injusto, de que Cristo teve que vir abolir a lei, de que Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei de Deus, certo? Como se Deus ele poderia dar ao povo algo incumprível, E ainda assim castigou a nação de Israel, como podemos ver muitas vezes no Antigo Testamento, por ter desobedecido a sua lei. Será que Deus realmente daria algo impossível de ser cumprido? Algo injusto? Algo que seria para massacrar o povo de Israel? Então é esse cristianismo que nos é pregado, esse cristianismo que nos é ensinado, que na verdade saiu de Roma, saiu da Igreja Católica esse tipo de doutrina, de que Jesus teve que vir para desmentir a Deus, para abolir uma lei injusta, uma lei cruel, uma lei que era uma maldição de morte. E nós vemos, estudando o Antigo Testamento, que as palavras do próprio Criador é contrária a essa doutrina que nos vem sido pregada, Deus falou em Deuteronômio 4:8 que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante a vós. Então, como que podemos achar de que a lei de Deus é um fardo, era cruel, era uma maldição de morte? Vamos prosseguir. Vemos então que para confirmar a promessa que Deus faz a Abraão de tornar a sua descendência uma descendência santa, poderosa na terra, justa, que seria uma bênção para as outras nações, Deus teve então que fazer o quê? Entregar os seus mandamentos, entregar a sua lei, para que a partir do cumprimento dela, a nação de Israel se tornasse um povo santo, um povo que seria propriedade peculiar de Deus, um povo diferente de outras nações da terra. Porém, também não podemos crer de que a lei de Deus foi criada apenas para Israel seguir, apenas para Israel ser um povo santo, pois qualquer estrangeiro, qualquer gentil que desejasse fazer parte do povo de Deus, ao conhecer os grandes prodígios que Deus fez àquela nação, ao conhecer as histórias do poderoso Deus de Israel, que quisesse também fazer parte deste povo, que quisesse também ter um Deus tão poderoso ao seu lado, deveria o quê? Largar, abandonar os seus costumes pagãos, o seu estilo de vida pecaminoso e se agregar à nação de Israel. Também poderiam fazer. Qualquer estrangeiro poderia entrar na aliança de Deus. Veja o que diz Levíticos 24:22. Leia comigo. Está escrito uma mesma lei, tanto para o israelita quanto para o estrangeiro, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qualquer estrangeiro de outros povos que quisesse fazer parte desta nação santa, que quisesse ter um Deus tão poderoso, tão misericordioso, o Deus verdadeiro ao seu lado, deveria então abandonar as suas crenças pagãs, os seus costumes idólatras e começar a guardar também a lei de Deus. Então Deus agregava qualquer povo como seu povo. É o que nós podemos ver também nos escritos de Isaías 56. Vejamos o verso 3, o que nos diz? Leia comigo. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo,
Certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Então Deus, Ele abre as portas da sua misericórdia para qualquer um estrangeiro. Então os estrangeiros não poderiam dizer que eles eram fardados a serem separados desse Deus, certo? Vejamos o que diz então o versos 6 e 7 também de Isaías 56. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amarem, o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Certo? Então, nada de Deus, nem as suas bênçãos, nem a sua lei, é vedada, era, foi ou é vedada ao povo de Israel. Certo? Então, qualquer um que quisesse se achegar a Deus, que quer se achegar a Deus, fazer parte do seu povo, estar debaixo da sua proteção, das suas bênçãos, da sua promessa, deve fazer o quê? Entrar na sua aliança. E a sua aliança nada mais era do que passar a guardar os seus mandamentos. Não podemos nos esquecer de que o Sermão da Montanha, em Mateus 5, do verso 27 em diante, dado por Cristo, onde ele aprofundou vários mandamentos da lei de Deus, como o de adultério, dentre outros, e também anulou alguns mandamentos que eram preceitos de homens. Por exemplo, como nós vemos no verso 43, que diz o seguinte, foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Este mandamento que nós vemos em Mateus 5, verso 43, não está na lei de Deus. Isso foi inserido pela mão de homens, tá? Pelas mãos de homens. Não faz parte, Deus nunca mandou amar o próximo e odiar o seu inimigo. Tá? Esse mandamento não faz parte da Torá. Então, no Sermão da Montanha, nós vemos que Cristo teve que reensinar, né? Mostrar alguns mandamentos que não estavam sendo bem compreendidos, bem guardados pelos homens, certo? Então ele teve que mostrar, aprofundar um pouco mais alguns mandamentos e outros que não eram de Deus, né? Como esse, por exemplo, que foi lido no verso 43, ele anulou, correto? Aquele mandamento não foi Deus que mandou. Então ali ele anulou e deu uma outra tipo de visão sobre os nossos inimigos. Então o Sermão da Montanha e todos os outros ensinamentos de Cristo dado durante a sua vida foram falados, saíram da sua boca diretamente para a população israelita, diretamente para os hebreus. E por este motivo, então, nós gentios não vamos seguir aquilo que Cristo falou. Inclusive, tudo o que Cristo ensinou eram mandamentos da lei de Deus. Então, os seus ensinamentos, por terem também dados, direcionado aos hebreus, como a lei de Deus no passado, foi naquela ocasião dado a Israel. Então, por esses motivos, nós não podemos mais seguir, nós não precisamos seguir? É óbvio que sim. Tanto os mandamentos de Deus quanto os ensinamentos de Cristo, que tinham como base os mandamentos de Deus, é para todo homem, seja judeu, seja não judeu. Um outro exemplo é a Santa Ceia. Naquele ocorrido, daquele evento da Santa Ceia, né, na véspera do Pêssego, da Páscoa israelita, naquela mesa em que ele partiu o pão e também compartilhou do vinho, só estavam sentados judeus. E por este motivo, você não vai tomar a Santa Ceia? Então, por esses e demais apontamentos que nós vimos até agora nesse estudo, nós podemos ter absoluta certeza de que tudo que vem de Deus, toda ordem, todo ensinamento, toda bênção, é para qualquer nação, para qualquer povo que queira viver em santidade. Eu também não poderia fazer esse estudo
sem analisarmos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no livro de Romanos 8, do verso 1 ao 8, que nos ajuda muito a entender sobre a lei de Deus para os gentios. Vamos ler o que está escrito. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, até aqui do verso 1 ao 3, o que Paulo explica aos gentios? Que pela nossa fraqueza, pela fraqueza da carnalidade humana, a lei de Deus ela se mostrava enfraquecida. Por quê? Porque o ser humano carnal ele é incapaz de seguir a lei de Deus. Certo? E conforme nós já vimos que pecado é transgressão da lei de Deus e o salário do pecado é a morte, então o que o homem carnal ele tinha ao se deparar com a lei de Deus? Ele era fardado à condenação eterna, porque a carne ela é incapaz de seguir os mandamentos de Deus, de viver em santidade. Vamos continuar a leitura. Verso 4 em diante. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, até aqui está explicando o quê? Que o homem carnal, ao aceitar Jesus, ao aceitar o seu sacrifício, ele tem os seus pecados removidos e o Espírito Santo começa a atuar na vida dele. E ele já não seguindo mais a influência da carne, ele começa a cumprir as justas exigências da lei de Deus. Certo? Vamos continuar aqui. Verso 5 em diante. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Verso 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo, conforme a explicação que eu dei mais atrás. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então aqui, querida Irmandade, nesta passagem de Romanos 8, do verso 1 ao 8, está bem claro. Aqueles que estão guiados pelo Espírito Santo, eles são capacitados a guardar a lei de Deus, a obedecer a lei de Deus e viver em santidade. Mas aqueles que são guiados pela carne, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles fazem o quê? Eles se submetem à vontade natural da carne. E a carne, sendo inimiga de Deus, conforme o verso 7, porque não se submete à lei de Deus, esta pessoa está fardada à morte eterna, fardada à condenação eterna. E Paulo aqui fala que seguir a lei de Deus são frutos do Espírito. Vejam bem. Então, como que a lei de Deus nós não devemos seguir? Sendo que aqui fala claramente de que aquele que é convertido em Jesus Cristo, que recebe o dom do Espírito, que é liberto de seus desejos carnais, passa a seguir a lei de Deus e assim terá vida e paz. Não tem como estar mais claro do que isso. Como escreveu o próprio apóstolo Paulo em Romanos 7,12, uma carta que foi destinada aos gentios. O que Paulo fala em referente à lei de Deus? De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Também é importante nós relermos aqui, para quem não conhece, certo? Passar a conhecer. Qual que é, então, juntamente com o que nós lemos de Romanos 1,8, vamos juntar, qual que é a eficácia da nova aliança? Né? Qual que é o agir da conversão a quem se converte, quem entra na aliança de Deus através de Jesus Cristo?
O profeta Jeremias fez uma vez uma profecia sobre a nova aliança, e essa profecia foi confirmada no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 10. Os dois textos são paralelos um com o outro. Vamos ler os dois ao mesmo tempo, pois um é a profecia e outro é o cumprimento desta profecia sobre a nova aliança. Vamos ler comigo. Está escrito: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Pronto. Então, o agir da nova aliança para manter a pessoa em santidade é, após a pessoa ser convertida e receber o dom do Espírito Santo, é conforme Deus falou: escrever a sua lei no nosso entendimento e no nosso coração. Então, para que Deus escreveria a sua lei se na nova aliança ela seria abolida por Cristo? E nós já vimos nos estudos anteriores de que Cristo, ele mesmo falou que ele não veio abolir a lei. Ele veio dar o cumprimento da lei, não no sentido de finalizar. Eu já tenho um estudo em relação a esse tema, só você dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, na listagem de todos os meus estudos já feitos, certo? Cristo não veio finalizar a lei de Deus. Conforme nós vemos nesse estudo, o próprio apóstolo Paulo ensinando os gentios de que a pessoa realmente convertida, ela é capacitada a guardar a lei de Deus, que é uma lei que é santa, justa e boa, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo, conforme nós vemos as próprias palavras de Deus. Seus estatutos são justos. Então, querida irmandade, esse estudo é para desmistificar de que a lei de Deus é só para os judeus, conforme muitos falam. Primeiramente, que judeus eram da linhagem de Judá, dos filhos de Jacó. Ok? Então, quando Deus criou as suas leis, foi bem antes de Judá ter nascido. Então, a lei de Deus não era vedada ao povo de Israel. Era para qualquer povo, qualquer nação que quisesse fazer parte do seu povo. No Antigo Pacto, todo estrangeiro que quisesse fazer parte da aliança de Deus, primeiro os homens tinham que passar pela circuncisão, começar a guardar os mandamentos como um novo estilo de vida, uma confirmação da sua aliança, do seu pacto com Deus, certo? E oferecer periodicamente sacrifícios de animais, holocaustos, para expiação de qualquer transgressão feita ou por ignorância ou sem intenção, conforme nós já vemos no estudo anterior que eu citei sobre isso, eu expliquei sobre justificação. O que difere agora na nova aliança, no novo pacto, é que em Cristo se findou a necessidade de fazermos a circuncisão de quem é 100% gentil. Não há mais necessidade, a circuncisão é espiritual, através de Cristo, e também foi descontinuada a necessidade de se oferecer sacrifícios de animais periódicos, pois Cristo morreu uma única vez para expiação dos nossos pecados, mediante, claro, como sempre, o nosso arrependimento. Deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos.